Paz do Senhor, amados, eu sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua meditação. Antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Deixar o seu like, também deixar o seu comentário. E compartilhe o vídeo também, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? Vamos ler o texto bíblico, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Veja bem, nós lemos o texto bíblico que fala acerca da inércia do povo de Deus para com o templo, para com a casa de Deus. O que é inércia? A palavra inércia significa ausência de reação, falta de mobilidade, estagnação. A inércia significa particularidade das substâncias que não reagem quando estão em contato com outras, Então, o texto ele enfatiza acerca da inércia do povo de Deus para com a obra de Deus, para com, no contexto aqui do profeta, para com a construção do templo, ou a reconstrução do templo, ok? Então veja bem, o contexto aqui, Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50 mil judeus exilados em Babilônia retornassem para Jerusalém, sob a liderança do governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Foram aqueles 50 mil judeus que retornaram sobre esta liderança, eles iniciaram a construção do templo, Eles iniciaram no templo, Chegaram a trabalhar nos alicerces do templo, de modo que eles construíram até o altar ali, e construíram o altar sobre os escombros, e estavam trabalhando nas obras dos alicerces do templo. Porém, nós observamos lá, conforme Esdras capítulo 3 e capítulo 4 de Esdras, mostra que a oposição dos samaritanos fez com que a obra parasse, cessou a obra com a oposição dos samaritanos. Consequentemente, com a interdição da obra, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos, Passaram 16 anos até que Deus envia os profetas Ageu e Zacarias para encorajá-los. Então veja bem, aquele povo volta para Jerusalém, inicia uma obra de reconstrução do templo, e diz a Bíblia que levanta a oposição dos samaritanos de uma forma ferrenha, a ponto de chegou ao nível de impedir a obra. E diz a Bíblia que os judeus então se tornaram apáticos por conta da interdição da obra, E aí eles ficaram apáticos por 16 anos. Então, veja bem, não foi uma semana, nem um mês, nem dois. Foram 16 anos que eles ficaram apáticos, Eles ficaram sem reação. A inércia do povo, ela é esclarecida aqui, porque eles pararam com tudo com relação à obra de Deus, à casa de Deus, E Deus usa os profetas Ageu e Zacarias para poder encorajar o povo a retornar à reconstrução do templo. Então observe aqui, o texto fica muito claro, que o desânimo do povo quando veio a oposição e parou a obra, Observe que Deus, ele sempre nos incentiva o seu povo a não parar, a continuar, a marchar, a continuar avançando, Ainda que as oposições, elas venham, elas se levantem, como um rolo compressor, Deus, ele sempre nos incentiva e vem nos incentivando o tempo todo a continuarmos avançando e fazendo a obra de Deus. Tem muita gente que parou, Tem muita gente que está parado, que iniciou algo para Deus, iniciou um projeto para Deus, para a obra de Deus, e de repente surgiu algumas oposições, algumas questões que desagradou, e a pessoa parou e não quis mais continuar, não deu continuidade às obras de Deus. Eu quero, com esta palavra, trazer um despertamento, um avivamento espiritual para a sua vida, para você entender que nós, povo de Deus, fomos chamados por Deus para avançar, e não para parar e ficar apático em meio às oposições. As oposições
oposições às coisas de Deus, à obra de Deus, elas sempre existiram e sempre irão existir. Nós precisamos tomar um ímpeto no Senhor e buscar força no Senhor para continuarmos caminhando, avançando, para não permitir que as oposições venham nos fazer parar, né? Se você tem um projeto para Deus, para a obra de Deus, para contribuir, para atuar na obra de Deus, não pare com esse projeto, porque a tua recompensa, meu irmão, ela vem da parte de Deus. Não espere a recompensa da parte de homem ou de outras coisas. A recompensa, a real recompensa, ela vem da parte de Deus. Quando nós nos envolvemos para fazer algo para Deus, Deus certamente que recompensará aquele que se empenha na sua obra. Entenda uma coisa, a inércia do povo aqui, o texto vai esclarecer que acabou se tornando por conta dos próprios interesses. Então veja bem, quando a oposição veio e a obra parou, o povo mudou o foco. Ao invés deles insistirem lá na construção do templo, eles mudaram o foco, né? Mudaram os interesses, mudaram os projetos, mudaram totalmente todas as circunstâncias ali ao redor. Eles mudaram totalmente o foco, diz a Bíblia, e então eles passaram a tratar dos seus próprios interesses. O versículo 2 do capítulo 1 de Ageu diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veja bem, enquanto que o profeta afirma que as casas deles estavam estucadas, ou seja, revestidas de madeira de cedro, né, que seria como as casas dos ricos, as melhores casas, né, revestidas de madeira de cedro, enquanto isso, o templo estava lá há 16 anos, parado nos alicerces ainda. Enquanto isso, eles estavam prosperando, eles estavam construindo as suas mansões, eles estavam morando muito bem, eles estavam vivendo tranquilamente, arregalada, enquanto que o templo, a obra do Senhor, a construção do templo estava sendo totalmente ignorada, né? E Deus chama o profeta para poder adverti-lo, né? 16 anos havia passado e eles agora já não tinha mais o impedimento para reconstruir o templo, mas mesmo assim não havia ânimo em nenhum deles para poder voltar à construção do templo. O templo ainda estava lá em ruínas, o tempo havia passado, a oposição já não estava ali mais presente, mas cessou do povo aquela paixão pela adoração, porque a adoração era feita no templo, né? O templo era referência para a adoração a Deus, mas a oposição fez com que a obra cessasse e também veio cessar. O povo entrou numa letargia espiritual. O povo passou a viver numa letargia espiritual, a ponto de eles não se preocuparem, eles passar por frente da construção do templo e ignorar as ruínas do templo, né? E a paixão para a adoração, para o culto, para cultuar a Deus, ela acabou, meu irmão. Ela tinha totalmente acabado a paixão para a adoração. Então veja bem, o primeiro ponto para poder acabar a paixão da adoração é justamente a oposição, porque o inimigo vai trabalhar de todo lado para impedir que você façamos a obra de Deus. E a segunda etapa disso daí é o esfriamento espiritual total. E aí agora aquela paixão para entrar no templo e adorar a Deus já não existia mais. E os anos estavam se passando e o povo vivendo naquela letargia espiritual e não reagiam mais. Eles não conseguiam reagir, né, com relação àquela busca, né, ao retorno para reconstruir o templo, né, a grande referência para o culto, para a adoração. E nós encontramos advertências na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus, ela nos incentiva a focarmos primeiro nas coisas de Deus. Se nós estivermos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, nós iremos prosperar. A prosperidade, ela estará presente, né? O problema é que algumas pessoas não entendem
o que significa prosperidade. Prosperidade, a prosperidade espiritual é a ausência da necessidade, né? E Deus estará completando você. Espiritualmente o Senhor estará te enchendo de regozijo, porque você está envolvido, porque você está fazendo, porque você está atuando. Nós não podemos viver uma inércia espiritual como a referência do povo de Deus aqui nesse texto sagrado. A parte B do versículo 2 diz assim: não veio ainda o tempo de a casa do Senhor ser edificada. Então observe a expressão do povo com um total desinteresse às coisas de Deus. Esse desinteresse era tão visível a ponto do povo passar de frente às ruínas, né, do templo, e eles passar tranquilamente, ignorando totalmente aquela obra, e continuavam andando com a sua vida normal e prosseguindo e prosperando na sua vida. E Deus usa os profetas para advertir, né? Aqui o povo precisava mudar o contexto, né? Aquele desinteresse estava prejudicando a obra de Deus, né? Que o nosso interesse pela obra de Deus faz com que a obra de Deus prospere. Quando o povo de Deus se desinteressa em fazer a obra de Deus, automaticamente a obra de Deus ela vai sofrer danos. E quando a obra de Deus sofre danos, Deus então toma determinadas atitudes para que haja um avivamento, um retorno do seu povo para a sua obra, né? Desinteresse, ausência de interesse. Era esse o perfil do povo, né? Desprovido de sentimento de propósito ou negligência. Então o povo estava negligenciando, estavam totalmente desprovido de propósito. Não havia mais propósito com relação às coisas de Deus, mas os propósitos pessoais eram patentes. Observe que o profeta, ele destaca com relação, no versículo 5 e no versículo 7, ele diz assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus está dizendo, através do profeta, Deus está falando assim, olha, presta atenção, os caminhos que vocês estão seguindo, e olha como está a minha obra. Olha como está o templo, está lá parado. E atentem para os caminhos que vocês têm seguido. Deus está chamando a atenção do povo, tentando atraí-los para que eles pudessem olhar para o templo e tomar uma postura e tomar uma atitude da edificação do templo, né? Os outros caminhos em que Deus está se referindo aqui, está falando das outras prioridades que o povo estava tendo, né? Então cada um havia colocado como prioridade outras coisas, né? Isso é um grande problema na vida espiritual quando nós nos desinteressamos a algo, né? A inércia ainda, o nível mais alto da inércia aqui que nós observamos do povo era porque eles estavam esbanjando de abundância. Olha o que diz o versículo 6, fala o nível mais alto da inércia, do desinteresse, né? O versículo 6 diz assim, semeais muito e recolhei pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o em um saco furado. Então observe que esse texto ele fala da prosperidade material do povo, né? Que o povo estava semeando muito, ou seja, tinha bastante possibilidades para poder semear. O povo estava semeando muito, o povo estava comendo bastante, o povo estava bebendo bastante, o povo estava se vestindo tranquilamente, o povo estava recebendo bastante dinheiro, porém o dinheiro era no saco furado. O que ganhava não trazia satisfação, né? Ia tudo escorrendo entre os dedos. Então Deus está trazendo alerta para o povo aqui, para eles atentarem, porque Deus já havia começado a mexer no sentido espiritual, no sentido material com relação ao seu povo. Ou seja, Deus estava dando troco para eles,
por consequência do desinteresse com a obra de Deus. Deus está usando o profeta para dizer assim, olha, não adianta, vocês vão ganhar muito, mas não vai ser o suficiente. Vocês vão plantar muito, mas não vai colher muito. Vocês vão vestir, mas não vai se aquecer. Deus está alertando através do profeta, dizendo para eles assim, olha, a satisfação vocês só terão quando derem prioridade à minha obra. Então presta atenção, nós aprendemos algumas coisas aqui com esta palavra, né? Que Deus está fazendo uma convocação para que o povo fizesse uma avaliação acerca da ausência da prosperidade, que não estava existindo propriamente dito uma prosperidade. Tudo era uma coisa que não tinha um sentido espiritual, né? O profeta está chamando o povo para eles fazerem uma avaliação da ausência de prosperidade espiritual, entendeu? A inércia proporcionou para eles uma situação acomodada, enquanto a obra de Deus sofria extrema necessidade. Então veja bem, eles não só ignoravam a ruína do templo, mas eles também estavam ignorando e não estavam percebendo a ruína espiritual da alma de cada um. Veja bem, a ruína espiritual da alma de cada um estava sendo ignorada juntamente com a obra do templo. Então veja bem, enquanto eles ignoravam a ruína do templo, eles também estavam ignorando a sua vida espiritual, e a vida espiritual deles estavam em ruínas também, porque o templo não estava pronto, a adoração a Deus já não existia, aquele amor para cultuar a Deus, para adorar o Senhor como primazia, deixou de existir. Então veja bem, hoje, a maioria das pessoas, elas não estão interessadas em estar em um templo, em um lugar de adoração, para adorar ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo em momentos de individualismo total, né? E encontramos meios para tentar justificar isso, mas quando, na verdade, essa justificativa, ela é espiritual, porque a alma dessas pessoas estão cada vez mais em ruína espiritual. E o profeta está chamando eles a atenção, dizendo, olha, vocês estão em ruínas espiritual, assim como o templo também está em ruínas, né? E alguns deles levantavam uma questão, dizendo assim, mas esse templo aí, ele não é como o templo de Salomão, que era revestido de ouro por dentro e por fora, enfim. Então, a gente nem tem dinheiro para poder fazer um templo naquela suntuoso como Salomão fez. E assim eles iam deixando para lá. E o profeta vem e afirma para eles assim, dizendo para eles assim, olha, e farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então o profeta vem encorajando eles, dizendo assim, olha, vamos edificar o templo, porque Deus vai fazer algo tremendo e a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então Deus vem sempre incentivando para que o povo tome ânimo, para que o povo assuma a obra, para que o povo faça a obra e saia da inércia espiritual e saia da ruína espiritual, né? Então Deus usa esses profetas aqui tiveram um papel de suma importância para o avivamento desse povo. E a Bíblia diz que o povo deu ouvidos aos profetas e retomaram, aleluia, retomaram a reconstrução do templo, glória a Deus, e a glória da segunda casa, do segundo templo, né, que foi reconstruído, foi maior do que o primeiro templo, ainda que o templo de Salomão foi glorioso, de ouro por dentro e por fora, mas nesse templo aqui, em que os profetas incentivaram o povo a reconstruir, os textos sagrados revelam que o próprio Cristo, o Deus encarnado, entrou nesse templo, aleluia,
aleluia, ensinou, ministrou nesse tempo, glória a Deus. Então, isso foi profeticamente anunciado pelo profeta, dizendo assim, que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. O próprio Cristo estará dentro desta casa, glória a Deus. Eu espero com esta palavra que você venha tomar um ímpeto, né, ser avivado, né, a presença de Deus possa tomar conta do seu ser, de maneira que você encontre forças no Senhor para fazer a obra de Deus. Não permita, né, que a obra de Deus esteja parada, que o templo esteja parado. Não permita que a obra de Deus esteja parada, sendo que você pode ser um canal de bênção, né? Traga à tona os teus projetos, tira eles da gaveta, traz novamente os teus projetos, apresenta a Deus, né? Apresenta a Deus para que o Senhor venha te usar de uma maneira poderosa para fazer a obra de Deus. Eu espero com esta palavra profética que venha um avivamento de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus e você receba uma porção espiritual da parte de Deus e você seja renovado, as tuas forças renovadas. Receba esta palavra na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus como ministro do Evangelho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Peço, meu irmão, levanta a tua cabeça. Não deixe a obra de Deus sofrer por causa de você. Não permita que isso aconteça. Faça alguma coisa. Se doe. Glória a Deus, como sinal de gratidão, né? Faça a obra de Deus. Aleluia. O que você puder fazer para a obra de Deus, não perca tempo, não deixe para amanhã. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ok? Deixe também o seu comentário. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.